A partir de agora, começa o Pode Dando, com o Dr. Luiz Fernando. Que maravilha! Salve os povos originários! Opa, salve! É um prazer imenso. O importante é a comunicação, né? Mas tem algumas palavras que são muito longas, minha língua é meio presa. Se eu falar, não vai ficar legal. Mas você está entendendo a minha emoção e, assim, a minha gratidão em ter essa oportunidade de tratar sobre um tema importantíssimo que eu acredito que a Bahia se posiciona de forma firme, contundente, com profissionais gabaritados que atuam no Brasil e que atuam aqui na Bahia em específico. E ter você aqui é um prazer. Prazer é todo mundo. E recebo aqui Amanda Tena, advogada, especialista em direito minerário, entre outras coisas, tributário, compliance, parte ambiental, administrativa, com um currículo vasto diante do seu foco que você tem enquanto profissional, enquanto uma atuação muito profissional, eficiente e que, em alguma medida, pelo pouquinho que eu lhe conheço, estou conhecendo, eu vi que você leva questões da vida, você leva para o profissional e vice-versa, e você faz disso uma linha, né, muito fluida. Então, seja bem recebida aqui no Podinando. Obrigada, meu amigo, né? Meu parceiro, meu colega de trabalho. Então, assim, a gratidão não é sua, é toda minha, né? Então, realmente não existe palavra para que possa expressar o tamanho do sentimento desse momento, né? Dessa caminhada, dessa sinergia, e que a gente possa não ter só esse podcast, mas muitas outras parcerias de trabalho. Viu? Matheus, é para fazer um currículo aqui e mandar para ela, né? Ela tá dizendo assim, bota o currículo aí, rapaz. Se jogue. Eu queria botar assunto. Que bom, né? Assim, é recíproco, né? A gente sente, a gente percebe. Hoje a gente está aqui com Amanda Tena, uma profissional que atua em todo o Brasil, com atuação muito forte na Bahia, Minas, a própria região amazônica como um todo. No mundo, né? Porque atua com exportação também. Por que não, né? Por que não? Por que não? Por que não? Olha, é esse tipo de resposta que eu espero de um convidado, Matheus. Por que não o mundo, né? Porque o Bahia é o mundo. Então você está certa. Então tem um advogado aqui que atua junto ao núcleo de mineração do RS Advogados. Agora, nessa atual gestão, presidente da OAB, da Comissão de Direito Minerário, de lá do Pará, especialista em Direito Tributário, MBA em Fusões e Aquisições, atuação também forte como procuradora. Já tem um passado também passando por essa atuação como procuradora na região amazônica também. Especialização em direito minerário, toda essa parte de compliance minerário, a parte de direito ambiental. Então, assim, falar sobre o seu currículo requer, talvez, um acréscimo de horas no podcast aqui. Não, mas é verdade, porque assim, deixa eu ser muito sincero para você. Você não tem só um currículo longo, extenso, você tem um currículo sólido. Porque tudo que você faz dentro dessa sua lógica de caminhada profissional, e eu percebo isso, você faz bem feito. Você faz muito bem, né? Primeiro que você tem essa questão, e a gente aqui nesse podcast, a gente tem liberdade, viu, Amanda? Para falar. Ótimo. Porque hoje, para falar a verdade, não é a advogada que está falando. Eu estou aqui como advogada. Quem está uma guerreira aqui mesmo é a Amanda, né? Vou falar um pouco sobre as minhas opiniões, inclusive como cidadã. Maravilha. Mas o propósito é esse. Então, assim, é unir o meu conhecimento técnico com a minha experiência de vida,
E né, o que, do dia a e o que dia. acredita para a vida, Eu né? acredito para a vida, para a sociedade, para o setor. Pronto. Então, assim, vamos começar pelo começo, né? E eu percebo, aí vem essas questões das impressões nossas, sobre essa sua parte, né? E eu já conversei com você algumas vezes sobre essa linha entre o fracasso e o sucesso. E você é essa profissional, pelo menos na minha perspectiva, que mostra de como dentro da trajetória e situações que a gente possa entender como mais abaixo ou mais acima, mas que você consegue aprender dos dois lados, né? Sim. Você consegue aprender muito no fracasso e consegue aprender e entender também os momentos de triunfos, né? E assim, eu vejo isso também na sua carreira, né? Como uma mulher na mineração, como a gente sabe que os profissionais do direito hoje tem uma mudança, que são muitas mulheres no direito e isso traz essa possibilidade maravilhosa porque nossa sociedade é plural, é diversa. E eu percebo isso. E eu queria que você, de repente, fizesse um link entre essa lógica da vida, né? De como aprender com os fracassos e como aprender também com o sucesso e trazer isso na sua atuação profissional. Então, vamos lá. Então, assim, para a gente começar, querendo ou não, então, como você já introduziu, eu vou ter que abordar um pouco sobre a minha vida pessoal, né? Perfeito. E voltando um pouco sobre o meu currículo, sim, eu atuo predominantemente, embora atuar em todo o Brasil, eu atuo predominantemente nos estados do Pará, em qual eu sou conterrânea, e da Bahia. E eu brinco que em todo lugar que eu esteja, inclusive palestrando, ministrando, eu digo que eu sigo o princípio do direito minerário, que é o princípio da rigidez locacional. Já trouxe o princípio, viu, Matheus? Então, assim... O que é o princípio da rigidez? O que é esse princípio da rigidez locacional? É simplesmente falando... E outra coisa, eu vou falar em linguagem popular, tá? Fala, vai ter que ser mesmo. Fala pro povo. Sim. Então, assim, a rigidez locacional, eu não escolho onde minerar. Né? Porque conforme toda a formação geológica de milhões e milhões de anos que se formou aquele recurso natural, e me refiro ao petróleo, minério, gás, o que for que seja, eu não vou decidir que eu vou minerar aqui, né, nessa área, ou se é amanhã na outra. Pelo contrário, né? Eu vou aonde o minério está. E é a partir disso que, inclusive, se originam os conflitos. É porque, inclusive, a mineração pode estar numa reserva. E aí, pode minerar ou não pode minerar? Né? Então, assim, brincando como eu sigo o princípio da rigidez locacional, eu vou onde a mineração está. Então, é por isso que... Você recalcula a sua rota de acordo com o mundo dos negócios. Exatamente. E da sua atuação enquanto profissional. Exatamente. Então, assim, mineração é um assunto tão amplo, um universo assim, muito peculiar e específico, Sim. que ela não é local. Mineração ela é global. Sim. Inclusive, tudo que acontece aqui no Brasil e as buscas de minerais críticos que acontecem no Brasil e como esse setor vai tocar o desenvolvimento econômico daquela determinada região é de acordo, inclusive, com o que está acontecendo fora do Brasil. Perfeito. Então, vamos inverter a ordem das coisas. Isso é bom, né? A organização no caos. Já que você falou de minerais críticos, dê um ponto para quem nunca ouviu falar dessa terminologia, o que seria mais ou menos? Minerais críticos, o que pode ser colocado assim, de uma forma mais clara, né? Para onde o mundo está caminhando. Perfeito. Vou dar um exemplo. O mundo caminha para onde? Para frente, para trás? Matriz energética verde, né? Transição de matriz energética. Maravilha. Então, assim, o mundo caminha para debates ambientais, Sim. socioambientais. E como melhorar a tecnologia, como melhorar o desenvolvimento para que eu possa reduzir emissões de CO2 no mundo, né? Perfeito. Então, como poluir menos. Sim. Essa é a diretriz agora. É possível não poluir? Tem alguma atividade? Olha só, eu acho que essa palavra, assim, não poluir, né? O que seria, na verdade, também poluir? Né? Então, a gente primeiro teria que conceituar essa palavra para entender. Eu acho que a gente poderia, na verdade, compensar. Perfeito. Né? Deixar de impactar o meio ambiente, eu acho que só se a humanidade for extinta na Terra. Sim. Então, enquanto nós... É inerente à atividade humana. Exatamente. A gente vai impactar, sim, o meio ambiente. Isso eu falo, inclusive, uma ida à praia.
né? A gente já está impactando de certa forma. E mineração não é diferente. Só que como é que a gente pode equilibrar esse impacto sem prejudicar o meio ambiente? Eu acho que essa é a linha de raciocínio. E com isso surgiu, né, essa nova levada, né, de transição energética, de carros elétricos, de menos incentivos de uso de combustíveis fósseis. Perfeito. E com essa busca, com essa nova diretriz mundial, começam-se a buscar novos tipos de minerais. E aí começa a corrida. Vou dar exemplo. É a corrida do ouro na linguagem popular. Lítio, nióbio, que são comumente utilizados em carros elétricos. E esses minerais, com a alta procura e por conta de sua ser fundamental, né, ser essencial para a humanidade, eu posso usar essa terminologia de minerais críticos. Perfeito. Começa o tema já com a naturalidade. Você entendeu, Teus? Porque eu falei que ela é uma entidade. É uma pessoa assim. Fernandinho, ele não tem parâmetro. Eu digo que baiano não tem parâmetro. Porque, assim, aqui é tudo mais, né? Tudo mais, assim. Acho que, inclusive, eu tenho que ter mais essa autoestima de baiano. Autoestima de baiano, não. Estou colocando você no seu lugar de uma profissional ímpar. Né? Obrigada. E, assim, eu fugi um pouco da tua pergunta, inclusive, no início, falando sobre um pouco que você abordou sobre os fracassos, né, da caminhada, dos triunfos. E eu, assim, acredito muito que caminho e que sucesso não se faz sem erros. Então, isso, assim, é um fato. Eu uso muito uma frase, que é: o caminho se faz ao caminhar. Quanto mais a gente fica pensando, indagando, como vai ser, meu irmão, se jogue, vá, dê o primeiro passo. E é conforme o primeiro passo é que a gente vai desenhando, trilhando tipo de o caminho. Exatamente. De caminho você entende, né? Porque são tantos caminhos que levam para a Amazônia, tantos caminhos você já circulou por lá. É verdade. Quantos caminhos sua advocacia e sua atuação profissional abriram, né? Então, eu acho que você entende disso. Deixa eu te dizer, e Bahia? Vamos lá, e falando, olha só como linka, né? O assunto a outro. Falando de Bahia, é um estado que está criando um protagonismo próprio dentro desse setor da mineração. Gostei disso, viu? A gente gosta disso, né? A gente não nasce, a gente estreia. Tá vendo? Autoestima de baiano. A gente estreia. Me fala aí, nossa estreia na mineração. Então isso é tão bom que foi usado como logo no último PDS, que eu achei muito interessante. PDS é um evento que acontece, né, o PDEC, que acontece no Canadá. É conhecido como um dos maiores eventos voltados para a mineração. A Bahia estava lá presente. E com um logo muito interessante. Bahia de todos os minerais e todos os santos. Que é isso. Então, Bahia não é só de todos os santos, é de todos os minerais. E por que de todos os minerais? Porque vocês têm uma diversidade de minerais para a transição energética. Então, aqui tem cobre, aqui tem ferro, aqui tem ouro, aqui tem cobalto, aqui tem grafite, aqui tem manganês. Aqui tem água mineral de Dias d'Ávila. Aqui tem rochas ornamentares. Então, assim, perfeito. A diversidade de minerais da Bahia é algo impressionante. Aqui a gente tem uma região chamada de Chapada Diamantina. Olha só, o próprio nome faz jus, talvez, à origem, né? Sim. Não tá à toa, né? E aí, tanto isso é verdade, que a Bahia hoje é o terceiro, né, no ranking de produção de minérios do Brasil, ficando atrás apenas dos grandes produtores, que é Minerais e Pará. E também trazendo, pela primeira vez, o maior evento de mineração da América Latina, que é a Expo Zibran, que vai ocorrer agora em outubro, aqui em Salvador. Perfeito. Então, a Bahia, os entes governamentais do Estado vem fazendo chamada para os investidores, fazendo melhorias, inclusive, de ferrovias, para melhorar a logística, melhorar porto, né? E trazer mais desenvolvimento econômico para a sociedade baiana possa melhorar como um todo. E aí vem outras e outras pautas que, por exemplo, assim, tem que chamar investidor, tem que melhorar a economia? Tem, mas tem que também melhorar serviço público, né? Senão a gente esbarra aí numa dificuldade, tanto
setor ambiental quanto setor da ANM, mas que, enfim, é uma outra pauta. Não é outra pauta, não. É pauta de hoje. A pauta é essa. Aí, ó, a areia descendo aí. Ó. O que é que acontece em relação a esses pontos, né? Então, vamos entrar num ponto logo de início, que diz respeito a essa parte de compliance em transações minerárias. Ah, ok. Né? Falei bonito para você olhar para mim e dizer assim, rapaz, ele estudou alguma coisa. Mas, na verdade, eu quero que você fale de forma simples. Ok. Né? Porque, no mais das vezes, óbvio que tem a parte altamente profissional e capacitada da parte do direito minerário, com atuação multidisciplinar, com equipe de geólogo, geógrafo, atuação com todo o mapeamento de área, advogado, especialista em ambiental, especialista em direito minerário, especialista em direito imobiliário e a parte toda de propriedade em áreas rurais e por aí vai. Mas também tem aquela pessoa que tem a propriedade e que não sabe nada dessa parte de mineração e que, de repente, soube por ouvir dizer ou acha que a área possa ter algum tipo de minério. Eu queria que você me falasse dessa parte desse compliance em se tratando de transições, tanto para quem está indo para comprar e investir, quanto para quem tem e necessita de mínima adequação, conformidade, para a gente falar em português. Isso é interessante. Me diga Eu vou, aí. inclusive, trazer alguns casos práticos que, inclusive, aconteceu na Bahia. Sim. Mas, voltando... Vai dar nome, não, né? Não. Olá, pelo amor de Deus. Meu programa a gente tem que dizer o milagre, o santo jamais. Meu programa é pequenininho, tá numa edição especial, um ano e cacetada depois, então vá com calma. Vamos lá, falando de compliance. O que é compliance? Está dentro das conformidades legais, né? E falando de compliance no direito minerário, é perpassar por várias áreas do direito. Diga aí algumas. Então, vou citar um exemplo. Contratos né, de comércio exterior. Inclusive, processos judiciais. A especificidade de um advogado, né, com a técnica, com a especificação mesmo. A expertise da área. E vem cá, o judiciário está preparado para receber esse tipo de demanda judicial? Vou te falar. O mundo da mineração é uníssono, né? É um núcleo muito pequeno que falam de mineração para as mesmas pessoas. Então, a população já não conhece. E acredito que, inclusive, o judiciário precisa conhecer mais, e eu até entendo, porque quando eu fazia faculdade, eu nunca nem tinha escutado falar de minério. Tem faculdade que não tem nem a matéria. Você sabia que isso aqui é minério? Isso aqui pode ter feldspato aqui, né, para fazer a cerâmica. Sim. Feldspato é um tipo de mineral. Então, nem isso eu sabia. Era completamente leiga. E faz parte, é natural. É esse, inclusive, o nosso papel aqui hoje, de estar disseminando conhecimento. Perfeito. Para que tanto a população, acesso à informação, quanto os operadores de direitos entendam que existe uma regulamentação voltada para esse tipo de área. Então, quais são os riscos jurídicos na operação de compra e venda? Vamos lá. Voltando para agora, compra e venda de quê? Porque tem vários tipos de compra e venda, né? Tem o compra e venda da commodity em si, do minério em si como produto. Então, eu vou fazer aquele tipo de contrato de acordo com a legislação e os cuidados para aquele tipo de cliente no exterior não ter tipo de problema. Compliance, por exemplo, na documentação, ver se aquela mina que está sendo explotada, aquele minério, seja de fato regular e legal, né, para quando o minério não chegar no porto, não ser apreendido ou surpreendido por algum tipo de operação e aquele investidor ficar, né, a ver navios, literalmente. Literalmente. Então, assim, a gente trabalha do compliance desde da regularização mesmo da mina inicial, com contratos, com superficiário, para ele ter todo tipo de aparato e de orientação quanto que vai receber, como vai receber, para não ter nenhum tipo de violação constitucional. Perfeito. E aí, desde a parte do compliance do licenciamento ambiental, do compliance da pesquisa mineral, do compliance, né, da própria extração em si da cava. Você trouxe 2 pontos, né? O primeiro, logo, para a gente não se perder e seguir uma linha. Você falou de explotação. Você poderia explicar o que seria? Muita gente não faz ideia. Muita gente me pergunta o que é explotação e acho que às vezes, inclusive, essa palavra não existe. Perfeito. Mas eu aprendi com um grande professor, Thiago Matos, e nunca mais esqueci.
Porque ele, inclusive, se refere que é o termo correto a ser utilizado. Porque explotar significa retirar recursos naturais. Perfeito. O Né? ato, né? O ato de retirar um tipo de recurso natural. Então, eu estou falando de retirar o minério, né? E a pesquisa também. A pesquisa é a exploração. Não, a pesquisa não. Na verdade, a pesquisa é um ato prévio que eu vou identificar se de fato aquela área, né, aquele solo ou subsolo, tem potencial de viabilidade econômica para a atividade de mineração. Então, na parte... Então, pode ser pesquisa de trincheiras, pode ser pesquisa de sondagem, que é o mais indicado, embora seja o mais caro, né, o mais oneroso, o qual eu vou identificar a especificação química daquele minério e fazer pelo menos uma estimativa de reserva que se tem ali. Não necessariamente você já está explorando ali, você está fazendo análise. Contudo, porém, existe uma possibilidade de poder lavrar, né, e comercializar ainda em fase de pesquisa, que é o que a gente chama de guia de utilização. Isso. Né? Então, a guia de utilização é um instrumento permitido no momento em que se pesquisa para que se possa comercializar o minério. Maravilha. Deu a resposta, ainda deu a exceção. Entendeu, Teus, como é que funciona? Mas voltando ao exemplo de compliance, que eu já tinha esquecido, que é a importância de ter um advogado acompanhando. Advogada, tá vendo? Advogada acompanhando. Não, advogada. Preventivamente, porque as pessoas, né, cliente, empresa, o brasileiro como um todo, só tem hábito de querer consertar depois que o problema já está constituído. Perfeito. Então, assim, essa é a importância de estar previamente, pelo menos, amparado com uma advogada especialista, né? Então, olha o que aconteceu aqui na Bahia, um caso interessante. Uma empresa foi querer adquirir uma área, né, um título minerário, e fizeram uma cessão por contrato, né, particular. Cessão é uma transmissão, né, de título minerário. Pode ser de forma onerosa ou gratuita. Perfeito. Então, geralmente, a gente não se fala venda, né? A gente utiliza o termo cessão. Cessão de direitos minerários. Isso. Maravilha. E aí, ele simplesmente achando que estava tudo certo, fez o depósito, fez o pagamento e foram averbar onde? No cartório. No cartório. E a gente sabe, que é da área, que necessita da averbação, ou seja, a homologação e a anuência, a ciência da Agência Nacional de Mineração. Então, aquele tipo de contrato, esse tipo de vontade entre particulares, eu preciso ter a anuência da União representada ali naquele momento pela Agência Nacional de Mineração. Ou seja, esse contrato, enfim, protocolizado em cartório, vamos colocar dessa forma. Averbado lá. Averbado lá. Não vale de nada, gente. Não valeu de nada. E ele entrou na justiça, entrou na ANM, entrou com recurso. E perdeu, né? Perdeu, inclusive, até em última instância administrativa, que é o recurso para o Ministério de Minas e Energia. E aí eu peguei o caso e identifiquei um erro pequeno, que pode causar toda a nulidade de todos os atos. Então, eu encontrei um erro assim, que pode ser causado nulo e o processo voltar e a gente conseguir recuperar a área, né? Então, é o olhar cirúrgico da advogada. Está atenta aos mínimos detalhes. De repente, um ato que pode ter uma série de nulidades. E aí, olha que caso interessante. Status quo. Ele foi, né, fez reportagem, inclusive, com o prefeito, foi para a mídia dizendo que ia ter aquele tipo de empreendimento na cidade, mas ele não estava dentro da legalidade. Entendi. Porque não foi orientado pelo profissional da área. Porque tem... Quem quer fazer, às vezes, né? Não, eu sei muito direito imobiliário. Aqui você pode averbar lá. Que você não vai ter problema nenhum. Você pode vender, você pode fazer o que for fazer de eventuais negociações que vai saber que já está ali em alguma medida registrado, porque o registro do imóvel é o que dá essa propriedade, se que tem averbações lá. Então, às vezes, a pessoa tenta até fazer um exercício hermenêutico de uma outra área para tentar não atender a questões do direito minerário. Isso é um grande problema, né?
E venha cá, em relação a essas questões, o que é que você considera, Amanda, que podemos fazer enquanto... Na verdade, eu vou voltar, porque você falou sobre explotação e depois você falou sobre superficiário. Eu queria que você, em breves linhas, conceituasse o que é esse Que é superficiário. Dentro do... vamos contar um pouco da história, né? Esse termo começou a ser utilizado a partir da Constituição Federal de 1974. Antigamente, essa Constituição era o seguinte: se eu era dono da terra, dono de uma fazenda, e eu achasse minério lá, o minério era meu, tá? Antigamente era mais ou menos tipo Estados Unidos. E após a Constituição de 1934, foi constituído que todo o recurso natural, inclusive minério, petróleo, pertence à União. É lá no artigo 176 da Constituição Federal. E com isso, lá, inclusive, cita, né, um princípio que a gente fala também no direito minerário, que é o princípio da dualidade do solo. Ou seja, o minério, embora ele esteja na superfície ou no subsolo, não importa onde o mineral esteja, ele é da União. Tá? Só que, contudo, se o minério estiver no subsolo, né, eu vou ter um título para que eu possa ter a anuência na INM de explotar ou explorar. Já o dono da fazenda, ele é o superficiário. Ou seja, exemplo prático, sou fazendeira aqui da Bahia, trabalho com gado. Pronto, gado. bom exemplo. Então, eu sou dona da superfície, eu sou a superficiária. Tenho ali o título daquele terreno e tudo, etc. Porém, o Fernando pode ter um título minerário que esteja abaixo, né? Um título para ferro, vou dar um exemplo, e esteja no subsolo. Então, ali eu preciso, a Constituição, inclusive, ampara direitos ao superficiário. Preciso, inclusive, ter a anuência dele, ter o contrato junto com ele, para que ele possa permitir o tipo de pesquisa, lavra, etc. E se não permitir... Essa era a minha pergunta. E se não permitir? A gente tem um princípio também sobre que a mineração é de interesse nacional e prevalece ao interesse do particular. Então, caso não permitir, eu tenho que entrar com um tipo de ação, né, pedindo acesso à área daquele superficiário, para que eu possa, pelo menos, pesquisar ou lavrar e ter um tipo de parecer técnico para que a gente possa se entender. Se não entender amigavelmente, eu vou ter que entender no judiciário e aplicar o artigo 27 do Código de Mineração. Você trouxe aí Robert Alexi, que eu estudei lá atrás sobre essa questão de conflitos principiológicos também passa. E essa questão da supremacia, digamos assim, né, do interesse da coletividade, né, público, em detrimento do particular, talvez seja um ponto muito importante a gente tratar, porque a gente está falando de um país continental, Isso. aonde, embora a gente saiba que tem profissionais do direito minerário, um nicho bem fechado, até por conhecimento mesmo técnico e desenvolvimento de doutrina e questões dessa ordem, temos também a necessidade de que os órgãos acompanhem isso. E foi um ponto que você trouxe nessa parte do poder de polícia e da necessidade de uma fiscalização efetiva, um acompanhamento. Exatamente. Então, talvez muitas pessoas não entendam que essa questão dos minérios, elas vão para além da sua própria propriedade e de como aquilo pode contribuir para a sociedade como um todo, para a humanidade como um todo. Como o mundo como um todo. E é tão interessante isso que as pessoas não sabem, falando aqui de uma linguagem bem prática, inclusive você deu o exemplo da caneca, é que tem mineral na maquiagem, né? Tem mineral no secador de cabelo, que inclusive um dos minerais se chama neomídio, que está presente em terras raras, que é um tipo agora de mineração que é um dos minerais críticos do mundo. Tem lítio em medicamento psiquiátrico. Depois da pandemia, muitas pessoas evoluíram para algum tipo de problema ou algum tipo de deficiência na saúde psíquica. E o lítio está para isso. É um tipo de mineral. Perfeito. Muita gente não sabe. Sim, sim. Aí é um dos motivos que é de interesse nacional. Porque mineração é geopolítica, mineração é geoeconomia, mineração
Está acontecendo guerra lá fora e isso impacta diretamente no preço, por exemplo, do ouro. Entendeu? E aí, o ouro é um dos principais, né, minerais para lastro econômico-financeiro, para fazer uma moeda forte de um país. E por isso, diante desses conflitos, a cotação só tem aumentado. E aí isso impacta diretamente na busca, inclusive, de minas jazidas do Brasil, né, e de outros lugares do mundo para esse tipo de mineral. Pronto. Falando de comercialização e exportação de minério, pontos que você considera críticos nesse processo de comercialização para o comércio exterior, né? Assim, o que é que você verifica, seja na legislação, seja no próprio procedimento, em alguma medida, uma mineradora, digamos assim, quando ela faz uma operação dessa natureza, ela atendendo a uma série de requisitos, necessariamente ela consegue operar e fazer essa comercialização, ou às vezes por uma situação burocrática, tem problemas de outra ordem? O que é que você vê da sua experiência em relação a esses pontos? Primeiro, assim, para uma mineradora estar 100% regular, ali ela já deve ter investido muito, Sim, economicamente, e muito do seu tempo. Né? Aqui a média do Brasil, para eu ter uma mineradora, estou falando do regime de alvará de pesquisa, dura em média aí de 10 anos a 15 anos. E isso investindo capital o tempo todo. Então, assim, primeiro ponto é esse. Se ela tiver 100% dentro da sua legalidade, não tem problema nenhum. Exporta tranquilo. Mas o grande e principal problema é ter essa legalidade. Né? E o investidor, o estrangeiro que quiser adquirir algum tipo de minério, ele tem que estar atento para não correr risco de um possível usurpação mineral. O que é uma usurpação mineral? A própria etimologia da palavra usurpação é tomar que é o do outro, né? Sim. Que não é meu, que é o do outro. Então, usurpação mineral nada mais é do que eu estar com o título de mineral aqui, nessa poligonal, e eu extrair o mineral de outro, né? E passar pela minha documentação, vamos colocar dessa forma. Sim. E isso causa muito problema e que, caso tiver, de fato, uma fiscalização, e o comprador, o trade, o que for, quando ele vê a documentação, tá tudo certo, tá tudo certinho, pode passar, mas nem sempre é só a documentação. É isso, inclusive, o papel do advogado de estar ligado o tempo todo em quase tudo da mineração. Você tem que saber conhecer as mineradoras que estão atuando, as problemáticas, as mídias, saber um pouco de geologia, saber um pouco de economia. Então, é uma área bem dinâmica que envolve para que dê a segurança para quem está adquirindo não só o produto, mas como também o título, né? A mina, para que se possa explorar. Para uma operação segura. Para uma operação segura. Então, assim, esse é um dos principais problemas. E que evita problemas futuros. Os outros é ter cuidado quanto à questão da cláusula de estar comprando um minério na cotação de hoje. Às vezes, já vi cliente perder muito capital e ter muito prejuízo porque não coloca essa cláusula de pagamento do minério atual que está comprando. Olha o minério virando. E aí, quando o navio sai, ou às vezes tem algum problema, sai daqui a 3 meses, 4 meses, a volatilidade do preço, né, principalmente dando exemplo de manganês, pode ter caído e ele ter tido mais prejuízo do que lucro. Então, é um tipo de cuidado que a gente coloca na cláusula para que, senão, possa evitar certos prejuízos. Então, já que a gente está falando de problema, porque passa por problema, eu queria que você falasse aí sobre atos regulatórios, esse contencioso administrativo da ANM. Primeiro, peço a gentileza de você falar um pouco sobre a ANM, né? Porque tem gente que nem nunca ouviu falar, assim, ainda fica numa associação com o próprio ministério e acha que não tem esse conhecimento, numa linguagem mais simples, né? Então, assim, você falasse um pouco dela, da operação, o que é que você vê dela atual e de futuro, e essa parte de atos regulatórios e contencioso administrativo, como é o procedimento lá. A ANM, a Agência Nacional de Mineração, é uma autarquia vinculada ao Ministério de Minas e Energia. E o seu papel justamente é regularizar, fomentar e fiscalizar as atividades de mineração no Brasil como um todo. Consegue? Não consegue. Por quê? Porque o quadro de servidores é pouco perto do que a gente tem de demanda. E, inclusive,
sem criticar, pelo contrário, elogiar que tem, nos últimos anos, tem tido mudanças no que se tange, por exemplo, estruturação da agência quanto às outras, do que os outros órgãos reguladores. Perfeito. Então, em 2018 foi criada a Agência Nacional de Mineração com a Lei 13.545. Contudo, porém, os servidores não eram equiparados, inclusive seus salários, com outras agências reguladoras. Então, com muita luta, muita voz no Congresso, de servidores, de políticos que abraçaram a causa, Sim. fizeram que tivesse essa equiparação salarial. E não só isso, né? Concurso também. Então, agora já teve concurso da ANM, eu acho que agora esse ano já vão começar a ser chamados. Sim. Estruturar para poder exercer esse poder de polícia, é necessário ter estrutura, ter pessoal técnico para a área, né, profissional, com atuação específica, já que um ponto que você trouxe é que no direito minerário tem essa atuação multidisciplinar. Então, o advogado, ele vai lidar com engenheiro de minas, com ambientalista, com geólogo e com uma série de profissionais que necessitam, de fato, falar a mesma linguagem. Então, como a gente fala de uma mineração que ela é essencial para a humanidade, que ela precisa ser forte, que o Brasil precisa estar atento a esse tipo de atividade, eu não posso falar de tudo isso sem um órgão governamental competente para essa área fraco. Então, ele precisa ser tão forte quanto. Perfeito. Né? Então, é isso que todos nós que estamos no dia a dia, né, da mineração, a gente abraça essa causa e luta por isso. Uma coisa que eu vejo no setor, no segmento, inclusive, quem anda certo não tem medo de fiscalização. Muito pelo contrário, muitas minas, elas têm esse empenho que ter esses profissionais, de estar em conformidade. Isso. Né? A gente tem um Brasil que se fala muito de garimpo ilegal e de uma série de outras questões que interferem negativamente em todo o sistema. Mas isso é até um papel nosso, que atua, né, no setor, de começar a desmistificar esse tipo de preconceito. Maravilha. Na verdade. Qual é o preconceito? Qual o preconceito? Eu até entendo. Porque quando se fala em mineração, se pensa em desastre, tá? Em ambiental, ou eu penso em garimpo ilegal. Geralmente eu associo essas duas imagens. E mineração não é só isso. Quer um exemplo? É um exemplo que as pessoas não fazem ideia. Que mineração está no agro. Né? Que todo mundo agropop, agrotec, agrotudo. Então, assim, o meu alimento que está no dia a dia da minha família, enfim, na minha mesa, o valor que às vezes pode estar caro ou alguma coisa nesse sentido é porque o Brasil importa 80% de fertilizante para o agro. Sendo que o Brasil é um dos maiores potenciais de fertilizante do mundo. Por que a gente não incentiva essa produção de fertilizante aqui no nosso país, né? Perfeito. Então, assim, a gente ainda está muito aquém do que poderia melhorar. Inclusive, se a gente fomentasse esse mercado interno para fertilizante, será que não melhoraria o preço do arroz, do feijão, da soja ou de qualquer coisa que seja? Perfeito. Né? Então, muita gente ainda não sabe que ela está ligada a quase praticamente tudo. Né? Eu acredito que com o Plano agora Nacional de Fertilizante isso vai melhorar. Os políticos já estão voltados e pensando nesse tipo de possibilidade para que se possa melhorar o alimento do brasileiro, o preço, né? E falando sobre essa questão de desmistificar preconceito, que mineração está em tudo, agora falhei o que eu ia te falar. Não, Volta a tua pergunta. Não, porque, na verdade, o que a gente está falando aqui é essa parte também de due diligence na aquisição de minas, né? E um ponto que a gente toca é que eu, enquanto empresário, enquanto dono de uma mina, quero estar em conformidade, quero resolver tudo, mas às vezes, muito próximo da minha própria mina, tem um garimpo ilegal. E aí, daquele garimpo ilegal... Eu sou prejudicado. Eu sou prejudicado. Muito. Eu levo a fama sem ter feito. Exatamente. Ou, às vezes, por uma série de outras questões, isso impacta negativamente, porque você está trazendo um ponto que eu ainda não abordei aqui, mas que você, com muita habilidade, já traz.
Olha, mineração é mundo, viu? É. Compreenda que é direito internacional, que são questões de outra ordem e que um dos pontos principais em se tratando de comércio internacional é a boa-fé, a boa imagem das empresas. Aí vem ESG, né? Vamos colocar dessa forma que agora o mercado... Ela trouxe outros... Aí tinha... Bate palma aí. Arranja um áudio aí. Bate palma. Tá, fica à vontade. Isso. Bora, Maé! Isso é tão interessante. Venha. Era nesse ponto que eu ia abordar, assim, que o que o Estado que eu digo como um todo, faz para incentivar o ilegal e ir para o legal. Olha o que ela vai falar aí. Vá, venha. Quais são as políticas, né? Como é que eu faço? Porque, sim. Qual o nível de preocupação que eu dou para isso? Como se o Estado estivesse enxugando gelo. Sim. O tempo todo fiscalizando, eu coloco, mas nunca para. Coloco fogo ali naquela máquina e tudo, mas nunca para. Tá, mas tudo bem. Vamos tentar, então, organizar? Será que o Estado, então, está pautado e voltado para a legalidade das pequenas e médias mineradoras, que são as maiores nesse setor no país? Então, assim, será que eu estou criando algum programa, alguma diretriz minimamente execuível dentro dos parâmetros do ISG? Perfeito. Né? Exatamente. Como é que eu faço o Estado para funilar aquele tipo de atividade, para que ele possa seguir? Entenda que é um mercado viável, possível economicamente, que atende àquela questão da Constituição, do artigo 225, de um meio ambiente equilibrado. Exatamente. É perfeito. Então, assim, eu penso dessa forma, tá? Então, o que eu consigo fazer para que saia daquela ilegalidade? Tá, tudo bem. Vamos tentar, então, impor algum tipo de diretriz, regulamento para que se possa ser atendido? Ou dar algum tipo de benefício também. Será que tem alguma cartilha de governança para que as cooperativas possam seguir de forma sustentável? Aí tá. E, inclusive, em se tratando de garimpo, vou mudar a ordem aqui. Em se tratando de garimpo, se tem uma associação muito negativa ao próprio garimpo, enquanto que o próprio código estabelece as possibilidades, e aí você, sabiamente, porque você vem com os povos ancestrais originários da região amazônica, e você, sem sombra de dúvidas, conhece na prática a força de cooperativas que atua com regularidade, que atua com uma atuação super linkada com questões ecológicas desde sempre, até quando não era exigível algumas questões, né? Você pode falar um pouco sobre isso? Posso. Embora seja um percentual pequeno, mas existe. Não vamos colocar todo mundo no mesmo balaia, né? No mesmo comboio. E o que muita gente não sabe é o quê? É o que o garimpo, o garimpeiro, ele é amparado constitucionalmente lá no artigo 174 da nossa Constituição Federal. Inclusive, a Constituição fala que é a obrigação do Estado fomentar esse tipo de cooperativismo. Perfeito. Esse tipo não, fomentar o cooperativismo, sim, qualquer que seja. Então, eu acho que falta um olhar, sabe, para esse tipo de atividade, e que falta, inclusive, não só levar a educação ambiental, mas a educação mineral. A gente fala tanto em educação ambiental, mas é a mineral. Perfeito. Né? Saber qual a sua essência, o seu papel principal, a sua forma indispensável, imprescindível perante a sociedade. Como eu posso treinar, inclusive melhorar a mentalidade, curso, mudanças de práticas do cooperado. Vamos colocar dessa forma? Como é que a gente faz para fazer um treinamento ali para o cooperado melhorar e ele ter a noção que aquele tipo de atividade, usando mercúrio, por exemplo, vai impactar negativamente aquela região. E sabe o que eu gosto? Então, como é que eu posso... Só terminando meu raciocínio. Fique à vontade. Então, como é que eu faço para treinar a mentalidade daquele cooperado, entendendo que a tecnologia da mineração é essencial e que vai preservar melhor o meio ambiente? Vou falar sem elogiar, viu, Matheus? Porque o que acontece? Você traz a parte do conceito e na sua pergunta você já responde e traz a prática, né? E assim, às vezes a gente fica muito no mundo fantasioso de, não, é preciso políticas públicas de atuação na questão ambiental, mineral. Não, você ia falar, o que a gente precisa é isso. Uma atuação, por exemplo, cooperativa, o que é mais sensível. Aí tem uma questão também de saber dialogar com essas comunidades. Sim. Né? Às vezes você não é só sobre ter um currículo vasto.
com várias especializações ou com muito conhecimento técnico, se para uma questão envolvendo direito minerário, o que você precisa, às vezes, é um interlocutor entre a comunidade e a empresa. Né? Então, assim, eu observo isso nessa sua fala e vejo isso também, obviamente, na sua atuação. Acima de tudo, tem que ser humano, né? Tem isso. Humano. Tem isso. Não tem nem o que falar. Em se tratando agora de checklists, tá vendo? Para não falar com a língua presa. Mas o importante é a comunicação. Eu já falo isso há muito tempo. Legal para atuar na mineração. Então, eu estou lá, cismei, como é que fala aqui na Bahia? Cismei. E quero, de repente, fazer um desenvolvimento em relação a esse ponto por um potencial, né? Acredito que meu vizinho está fazendo, então potencialmente talvez aquela minha região também possa ter alguma coisa. Eu quero fazer pesquisas, eu quero as principais licenças, autorizações ambientais, regulatórias. O que é que você me diz como uma possibilidade assim, isso aqui não pode faltar. A pessoa, no mínimo, precisa disso, disso e disso. Diga aí. O resumo da pergunta, como uma pessoa pode ser mineradora? Quero iniciar, dar o Quero primeiro iniciar passo. e quero dar o primeiro vamos passo. Lá. Primeiro tem que entender como eu posso adquirir esses títulos minerários. Pronto. Tem de forma primária e tem de maneira secundária. Como é primária? De forma primária, eu tenho que adquirir quando a área né, mineral, o título mineral está livre. E quando está livre, nunca teve algum tipo de titular ou algum tipo de mineração, ou teve algum vício que foi indeferido de plano. Perfeito. E a área pode ter ficado livre, ou não tenha nenhum interessado. Isso é a tal da disponibilidade, é? Não. Disponibilidade de ação para as áreas que já foram oneradas de certa forma. É uma forma de aquisição secundária, vamos colocar dessa forma. E eu posso adquirir também nas rodadas de disponibilidade atualmente. Isso é um tipo de aquisição secundária, ou seja, onerada já foi de alguém, ou teve algum tipo de vício, ou foi extinto por alguma razão, aquele título minerário voltou a ser da União. E a União está dando oportunidade novamente de dar ao privado o consentimento de minerar. Isso. Perfeito. Tem que perguntar para poder vir a resposta, mas dizer assim, por que não. Mas assim, é interessante as pessoas saberem que, assim, quem dera eu, às vezes qualquer pessoa que... vou levantar a mão e ser minerador amanhã. Tem que entender que é uma atividade de alto risco. Eu digo assim, que quem é minerador, quem atua na mineração, não é muito normal. Inclusive, eu me encaixo dentro desse tipo de adjetivo. Você tem que ser um pouco inquieto, ter um pouco de loucura, muita coragem para investir e estar diante de riscos. Riscos, conflitos e o que quer que seja. Perfeito. Rapaz, vocês sabem muito, viu? E sabem na prática. Não sei. Sou ainda uma aprendiz. Vamos colocar dessa forma, sou uma aprendiz. É por isso que sabe, né? Porque só sabe que nada sabe. Exatamente. Então, assim, você falou dessa questão, né? Trouxe, assim, das pequenas e médias mineradoras, que, no seu entender, pelo setor, são que tem de predominante, né? Sim. Como é que a gente faz esse escalonamento? Se é pequeno, se é médio, se é grande, assim, grosso modo? Eu acho que pela estrutura, pelo investimento, pelo regime de aproveitamento de lavra. Então, assim, uma estrutura de uma pedreira, né? Não é uma estrutura de uma grande mineradora como a Vale, por exemplo. Entendi. Então, é pelo capital, pela forma, pelos equipamentos. Você falou do regime, como é essa parte? Porque na mineração a gente tem os regimes de aproveitamento de lavra, no artigo 2º lá do Código de Mineração. Ele que vai ditar, inclusive, a forma e a maneira que você vai ter essa atividade econômica e qual tipo de diretriz legal e tipo de legislação que você vai seguir de acordo com a Agência Nacional de Mineração. Então, permissão de lavra garimpeira, garimpo, né? Alvará de pesquisa, que é para construção de lavra, geralmente para ferro, manganês, outros tipos de minerais, que não necessariamente que não são garimpáveis. Tem o regime para areia, e vários outros. De acordo com o minério, tem a especificidade. Exatamente. Entendi. Você falou dessa parte de pesquisa, né? Temos um país que
temos alguns entraves para essa área do saber, digamos assim. Obviamente que na mineração não seria diferente. Eu sei que você está atenta a essas questões, inclusive porque você sabe que ela tem reflexo prático na atuação da mineração. Como é que você vê essa parte de pesquisa dentro do segmento, no que diz respeito a fomento e, de fato, implementação? Eu acredito que o Brasil ainda desconhece seu potencial de fato geológico, né? Então, em outras linhas, se tem pouca pesquisa perto do que poderia ter muito mais, vamos colocar dessa forma, né? Então, eu vou dar um exemplo. Será que, de fato, Bahia ela tem um potencial geológico rico somente para ferro, para cobre? Entendeu? E se eu encontrar, se eu mapear geologicamente e tiver incentivo, ou privado, ou público, para que se possa pesquisar um determinado mineral, e eu encontrar, né, um tipo de mineral sai de terceiro para raro. Primeiro. Entendi perfeitamente. Entendeu? Então, assim, não só na Bahia, mas estado do Pará e outros estados, sim. ainda se falta muito pesquisar. Inclusive, eu acredito que ano passado o BNDES lançou um tipo de programa, né? Passava por isso? De que a empresa, o minerador, pudesse colocar seu projeto e tivesse algum tipo de empréstimo, incentivo público para que se pudesse pesquisar. Então, os órgãos, né, o Ministério Público de Energia, o Ministério de Minas e Energia está preocupado com isso, sabe que se tem que melhorar. Perfeito. Eles estão lançando programas para que se possa melhorar as pesquisas geológicas no Brasil. Eu vou falar uma coisa aqui fora da pauta, mas é a pauta que a gente está livre para poder... Estamos num ambiente de segurança. E eu me recordo, quando eu ingressei na universidade, dentre os cursos, não sei por qual motivo... lembrei, eu tive aula de física e tudo mais, né, pré-vestibular. E aí tinha um professor em específico que ele era da física. E aí ele fez uma aposta com outro professor e decidiram fazer geologia. É um curso que eu tenho vontade de fazer. E deixa eu lhe dizer, e na época, né, aqui na Federal, daqui da Bahia, salvo engano, era um curso que tinha grande problema em formar gente, que às vezes a pessoa entrava por curso, não conseguia se formar por uma série de questões, não só de o que diz respeito à parte acadêmica mesmo, de estar habituado, porque é uma área que requer um conhecimento muito grande. Verdade. Muito grande. E que, às vezes, a depender do lugar que você está inserido naquele estudo, você pensa assim, pô, vou estudar isso para ir trabalhar onde, como, se você não lhe é apresentado um cenário, e até a parte da pesquisa, o nível também é altíssimo, que as pessoas são altamente capacitadas, você acaba virando uma piada de um curso que tinha poucas pessoas que conseguiam se formar e até virava um negócio meio místico, assim, não, porque é muito difícil. E se talvez você invertesse a lógica de dizer, esse curso é um curso de altíssima rentabilidade, de grandes possibilidades, você inverte essa lógica, as pessoas passam a querer mais, entender. Eu acho que eu acredito que seja. Perfeito. Não só geologia, engenharia de minas, se eu pudesse, eu ainda quero poder fazer geologia. Eu não duvido, não. Eu até brinco que eu não sou advogada, eu sou advóloga. Porque eu sou mesmo advogada que coloco a botina, vou a campo. Pisa na lama. Quero entender exatamente a rota de processamento do minério, para onde ele vai, como é feito, como é o equipamento. Quer conversar com o garimpeiro. E saber da onde é que o tipo daquele mineral, né? A formação morfológica, geológica dele. E eu acho incrível, assim, um trabalho de geólogo, de engenheiro de minas, assim. Perfeito. De geofísico também. Sim. São pessoas, assim, fora da curva, que eu acho que deve, sim, ter o fomento para essa busca desses cursos. A gente está tendo um déficit muito grande de profissionais qualificados no mercado. Então, a busca hoje está alta para esse tipo de área. E eu acredito que só vai crescer o setor de mineração. Agora, inclusive, tem possíveis conjecturas de mineração em Marte, né? Mineração em alto mar. E se está faltando profissionais que queiram cada vez mais esses cursos. Mas isso, assim, é uma pauta e uma conversa que vai muito além. É isso. Porque hoje os jovens estão mais
de redes sociais, de TikTok. Acho que essa geração atual, não desmerecendo, não desdenhando, é a evolução mesmo de cada geração, não se preocupa tanto com essas profissões que precisa, de fato, estar ausente de redes sociais, de, às vezes, de ir mesmo a campo, de ter o contato com a terra, com a prática do dia. Então, assim, não dá para ficar o tempo todo no virtual com atividade dessa ordem que necessita desse olhar em loco. E antigamente, né, pelo menos aqui, alguns 10 anos atrás, vamos colocar dessa forma, a gente ainda era preocupado, de fato, de ir para estudo, de se formar. Hoje eu acredito que o jovem está mais ligado a essa questão de rede social. Né? E o mundo que é tudo muito fácil, tudo muito mastigado. As pessoas não querem mais pagar o preço. E, então, para mim é muito claro. Quanto mais tenho escassez, mais eu tenho valorização. Entendi. Então, assim, é uma lógica de mercado, inclusive. Lógica de mercado. Economia nua e crua. Matheus, bota aquela imagem e o áudio que a gente vai entrar no tema. Ai, meu Deus. Vai rolar, ó. Isso dentro de uma mina aí, viu? Com segurança do trabalho. O trabalho, ó, de novo, outra dinamique. Porque tem isso, né? Assim, eu me preocupo muito com essa questão da parte dos profissionais que estão inseridos dentro desse mercado. Quem está em outras palavras, né? Quem está na linha de frente, sim, seja da comunidade, seja da região, ou seja de pessoas contratadas, porque o Brasil, ele passou pelo ciclo do ouro também, tem toda essa questão do Eldorado, dessa corrida pelo ouro, dessa questão por metais preciosos, e isso interfere diretamente com sonhos, e às vezes algumas pessoas, elas são utilizadas, a gente sabe disso, a gente está falando de um país imenso, onde tem muitos empresários que têm muito cuidado com contratação, com atuação, com compliance, com conformidade, mas tem algumas pessoas, né, que de repente estão no lucro pelo lucro, e a gente tem que ter um trabalho com segurança. Então essa explosão aí foi segura, atendendo todas as normas regulamentadoras. Isso aí, tá ligado. A dinamite dele foi tudo dentro da legalidade do compliance. Dentro da legalidade do compliance. Então vamos lá, estamos chegando agora próxima fase final, e aí eu trouxe esse tema que a gente considera que é a parte mais polêmica, sensível. mais sensível. Tá vendo como ela conduz, Teus? Sensível. Eu quero saber de erros comuns em quem não tem consultoria especializada em direito minerário. Seja de um licenciamento mal conduzido, uma falta de segurança jurídica dentro dos contratos. Eu sei que você é muito cuidadosa com o contrato, você gosta de olhar o detalhe do contrato. E essa parte também de desconhecimento de regras e normas. Você falou da parte do ESG, de compliance. Erros comuns. Fala 3 aí, pra gente... Tá, erros comuns. Eu já citei um durante aqui o podcast. Qual? Rememora aí. A pessoa desejar ter um título minerário através de um cartório. Sim. Bom. Erro crasso. Erro crasso, perfeito. Segundo erro, não estar com advogado sendo assessorado para, também já citei aqui no podcast, adquirir tipo de minério, exportar, o que quer que seja, toda a cadeia, né, para que você possa chegar no seu destino final. E terceiro, falar com contratos. Você veio aqui um caso prático que inclusive estou defendendo hoje. Fiz um tipo de parceria, vou citar aqui um exemplo real. Tipo de parceria, sociedade com Fernando, né? E aí, olha, vamos fazer o seguinte. Tá vendo? O currículo hipoteticamente, viu? Hipoteticamente, porque a gente vai brigar no final. Ah, Deus é mais. Não, então pronto. Não quero não, viu? Eu tô fora. Então, aí eu digo assim, doutor Fernando, é o seguinte, vamos lá fazer sociedade, você vai aportar tanto no capital e eu entro com a minha planta de beneficiamento, com os meus britadores, o que quer que seja, para aquele tipo de atividade mineral aconteça. E se não acontecer, ou se você não me devolver o tipo de aporte financeiro que eu espero, ou que não aconteça, você tem que me pagar X quilos de ouro. E eu tô falando de regime de lavra garimpeira, tá? Certo. Regime de lavra garimpeira, pessoa física. Pronto. Aí,
a gente começa a dar um desentendimento. E você simplesmente resolve executar o meu contrato. Executa o meu contrato e o juiz vai lá e dá a canetada a teu favor. Né? E diz assim, olha, é o seguinte, a Amanda não cumpriu com os requisitos dela e, por conta disso, ela tem que me pagar lá da área dela, que ela é titular como pessoa física de ouro para ouro. Ela tem que me pagar 100 quilos de ouro. E aí, pode ou não pode? Pode, Nando. Pode, Nando. E aí, o que aconteceu? O juiz, por desconhecer a legislação mineral, Botou em quilo. permitiu esse tipo de permuta, né, de produto, que inclusive o Código Civil ele permite alguns tipos de pagamento de forma de permuta, mas o da legislação mineral nem sempre. Então, será que eu, como pessoa física, garimpando, né, ouro, primeiro que já é um absurdo, se a gente multiplicar aí 50 quilos de ouro vai dar tantos milhões de reais. Segundo que é possível eu te pagar ou te vender diretamente como outra pessoa física ou jurídica dentro do regime de aproveitamento de lavra garimpeira? A resposta é não. Porque o regime de lavra garimpeira está atrelado exclusivamente à venda de ouro, principalmente ouro, tá? Tô falando ouro aqui, no caso, para as DTVMs. Né? Então, a gente tem dois tipos de ouro no mercado. O ouro como ativo financeiro e o ouro como mercadoria. E, na permissão de lavra garimpeira, o ouro é como ativo financeiro e deve ser vendido para os postos das DTVMs, que são regulamentadas pelo nosso Banco Central. Então, uma cooperativa ou uma pessoa física que detém uma PLG para lavrar ouro, eu não posso vender diretamente. Tem que ser a partir de um posto de uma DTVM regulamentado pelo Banco Central. E a partir de então, pode-se haver exportação e etc. Então, assim, uma cooperativa não pode exportar ou vender diretamente o ouro. Então, aí, esse juiz dando esse tipo de decisão favorável para a pessoa credora, vamos colocar dessa forma, o titular pode estar suscetível a vários tipos de lavagem de dinheiro, crime ambiental e várias outras coisas. Entendi. Então, a gente conseguiu reverter isso em segunda instância, suspendendo os atos do contrato e fazendo com que pudesse pagar de uma outra forma, né? De uma outra maneira. Não assim recebendo em ouro, né? Em quantidade de ouro. Perfeito. E mineração em terra indígena, em comunidades locais, essa relação também com as comunidades, que óbvio que a palavra da vez é mineração em terra indígena, ou sempre é tocado esse ponto, mas também tem toda essa questão da mineração e a localidade. O que é que você vê, entende um pouco da prática em relação a isso? Eu estou vendo aqui que o tempo está acabando. Se a gente, de fato, for adentrar esse assunto, a gente não vai sair daqui hoje, ou então tem que ter outros episódios para a gente abordar todo mundo pedindo mais, viu? Mais profunda. Tá vendo como são as coisas? Mas, assim, de uma forma mais sucinta e muito clara, tá? Primeiro, mineração em terra indígena, artigo 176 do nosso Código nossa Constituição Federal. E ali fala, em linhas gerais, em outras, de uma forma muito... En passant. Né, que precisa de uma lei específica para que se possa, de fato, haver mineração em terra indígena. Então, no momento existe essa lei? Não, não existe. Por não existir essa lei, obviamente, não se pode minerar em terras indígenas. Mas será que um dia vai ser pautado esse tipo de lei no Congresso? Já teve outros projetos de lei, inclusive, eu acho que o PL, eu não me consigo recordar agora o número, eu acho que é o PL 91 de 2021, acredito que seja isso, se quiser dar uma pesquisada aí. Veio, né, abordando esse tipo de autorização de mineração em terra indígena. Só que, qual é o principal problema desse tipo de tema? É que querem formular um tipo de lei sem consultar os principais interessados. Perfeito. Esse que é o principal problema. Então, será que pode? Será que não pode? Vamos consultar? Isso, 191 de 2020. Perfeito. Produção e eventos. Produções e eventos. Boa, obrigado. Então, assim,
eu acredito que até a intenção possa ter sido ok, mas para mim não foi feita de forma correta, tá? A meu ver, posso estar equivocada. Então, apesar de tudo, Tem que ouvir. tem que ouvir. Tem que ouvir. Até porque os povos originários são inúmeros, são vastos, e cada um dentro de uma cultura, cada um dentro da sua peculiaridade. Eu não posso colocar todo mundo Num lugar num só. lugar só. Perfeito. Então, cada um tem a sua forma de cultuar, de seguir, De explorar. então, assim, de entender se aquele tipo de terra é sagrada, se não é. Então, cada etnia dentro dos povos originários tem um tipo de tradição Que tem que ser que respeitada. tem que ser respeitada. Tem que ser entendida. Então, é bem emblemático esse tema, bem sensível. Porém, contudo, a nossa Constituição Federal há uma brecha para que talvez no futuro possa permitir. Né? A gente ainda não entrou dentro desse deslinde, mas é uma pauta aberta, que se possa ainda ter muita discussão. É assim, começamos com os povos originários, saudando eles, e você conclui com eles também. Então, que fique a nossa compreensão que como o direito minerário, ele precisa não só atuar enquanto ação, mas ouvir toda essa comunidade. Stakeholders, né? Isso. São stakeholders, os interessados. Todos os stakeholders, que não se entenda stakeholders tão somente como os investidores, Sim, né? Os sim. interessados da terra e pela terra também. Essa linguagem que a gente fala sobre plural passa também por toda essa questão que, quando a gente... Tem um livro que eu comecei a ler, A Passos de Tartaruga, de Napoleão Hill. E um dos pontos que ele traz, logo no início do livro, porque eu li pouco, mas é muito importante, é de como o conhecimento também é o conhecimento oral de quem não necessariamente passou por academias e por possibilidades de aprimoramento dos seus ensinamentos, mas que sabe pela uma vida prática e cotidiana. Empírica, né? Empírica, de vivência. E, assim, quanto a gente tem a aprender com os povos originários, quem está ali da terra, né? A gente está falando aqui de Bahia, na Bahia a gente tem, além de toda essa parte de povos originários, tem também essa área de quilombos, tem uma série de outras comunidades tradicionais que necessitam dessa interlocução também e desse lugar de fala, porque falar de forma para inglês ver, né? Não vale. Eu acho que tem que ter protagonismo, tem que atuar de forma geral. Acima de tudo, uma observação importante, acima de tudo, de forma justa. Aí... Sabe por que de forma justa? Porque assim, o brasileiro tem uma péssima mania de utilizar direitos dos hipossuficientes para que se possa se privilegiar. Perfeito. Tá? Isso assim, é uma das principais... entraves para o desenvolvimento. Exatamente, porque assim, ok, tenho que respeitar, tenho que ouvir, tenho que andar com a sustentabilidade, certo, entendeu? Isso a gente tem uma luta muito grande ainda para que se possa desenvolver dessa forma. Mas assim, eu vejo às vezes situações que pessoas se privilegiam de direitos. Em detrimento de outro. Pronto. Perfeito. Então, assim, tem que ter esse cuidado. É uma linha muito tênue, né? Eu não posso também amparar só um lado e esse lado ficar sendo privilegiado de uma forma injusta para que isso não possa ocorrer. Vou dar... Aqui na Bahia a gente fala assim, ó, cobrir um santo e descobrir outro. Não pode. Não pode. Então, não pode, Nando. Não pode. Teus? Não pode. Então, obrigado. acima de tudo... Sua voz aqui fica diferente, viu, Teus? Agora eu entendi essa sua magia, viu? Então, acima de tudo, a gente tem que atuar de uma forma justa. Perfeito. A justiça tá nas pedreiras. Faz parte mesmo de toda essa lógica. Amanda, aqui fica o meu sincero, e é sincero mesmo, agradecimento. Você só veio trazer não só luz aí para a mineração, mas com muita competência, responsabilidade,
E é um prazer te receber. Pode Obrigada. concluir, fazer suas considerações finais, trazer suas redes. E fico aqui, eu tenho pensado, né? Eu penso algumas coisas. E aí o termo que está falando aqui o tempo todo no meu ouvido é mineração. Tenho pensado nisso. Pois E é, né? Até eu gostei até do nome. Eu já ia te dizer. Mineração. Ação. Acho que eu vou fazer alguma coisa nesse sentido, viu? Seja convidado. É um mundo, assim, espetacular, peculiar, específico. Mas, embora seja específico, ele transita em todas as áreas. Literalmente em todas as áreas. Tem uma interdisciplinaridade muito grande com outros profissionais, com outros assuntos. E assim, um recado que eu quero deixar aqui é que, assim, a gente tem uma dificuldade como estudioso e como curioso de debater sozinho, de ter a nossa solitude de conhecimento técnico. Às vezes não tem muita gente para debater sobre o assunto, até porque a legislação é muito esparsa. E ainda há muitas perguntas que não têm resposta. Então, de fato, precisa, sim, de bons profissionais, bons técnicos que estão dispostos a ser dinâmico, de entender um pouco de economia, de entender um pouco de engenharia de minas, de entender um pouco de geologia, de entender um pouco de povos originários, para que se possa ter dinamismo dentro dessa área. Entender sobre política. A mineração não transita sem um lado político, né? Caminha lado a lado. Senão fica sem ser regulamentado, Exatamente. Né? Sem ser legislado adequadamente. Exato. Então, precisa, sim, ter pessoas com a nossa voz, com a sua voz, com a voz da sociedade, que possa estar, inclusive, orientando certos políticos para que se possa trazer mais pautas e assuntos dentro desse setor. Queria te agradecer imensamente pela oportunidade e dizer que eu não sou uma exímia, de fato eu sou uma aprendiz mesmo, é porque aquele que se consegue o êxito, o triunfo, aquele que continua da batalha, não é o que sabe mais, é o que mais resiste, né? É o que mais persiste. Então eu me considero como uma pessoa muito esforçada, que persiste muito, e que eu possa cair inúmeras vezes. Eu sempre vou levantar e sempre vou querer melhorar mais. Até descruzei minhas pernas, viu? Para poder isso sempre acontecer. Esse é o recado que eu quero deixar. Nunca busquei ser uma exímia, mas sim sempre ser melhor do que antes. Então, eu quero ser melhor do que ontem. No próximo podcast, no próximo episódio, eu quero ser melhor que hoje. E eu me considero naquele isso. passo a passo que você falou no início, né? Um passo. Exatamente. Mas sempre andando. Então, assim, a minha melhor virtude, eu acredito que o ser humano, a melhor qualidade é aquele que não desiste e que sempre quer melhorar mais. Tá? Obrigada. Minhas redes sociais é Amanda Atena, tudo junto. E tamo junto. Misturado. Tamo junto, Deus. misturado. Agora, outro ditado que eu gosto muito é que Gustavo, rei lá do Instituto Minério, fala muito. Mineração com Dendê. Esse daí é um maravilhoso. Fez um evento maravilhoso aqui na Bahia. Porque aí tá, assim, para concluir mesmo, fechar. Fomentar o conhecimento. Exatamente. Né? O Gustavo, do pouquíssimo que eu conheci, eu vi que ele não é só aquele entusiasta visionário que não bota a mão na massa. Ele, muito pelo contrário, ele atua, ele vai, ele faz, ele promove, ele faz um evento de direito minerário e depois ele já vai para uma outra questão, pensando em outras possibilidades. Social. Vamos deixar aqui o arroba? Investidores da Esperança. Investidores da Esperança. Uma coisa que ele recalculou a rota, exato, tal qual você, quando eu pergunto sobre negócios e direito minerário, ele recalcula a rota e faz, não, isso aqui dá para a gente inserir, eu vou estar com uma série de empresas e de stakeholders dessas empresas e profissionais da área que pode ajudar nessa formação. Vocês estão precisando de pessoal? Eu tenho uma startup aqui da Bahia, da região periférica, que está precisando desenvolver pessoas. Exato, e conhecimento liberta. Né? Exatamente, então ele já fez essa ponte, então fica aqui. Esse arroba, isso aí a gente vai fazer um corte específico para isso, viu? Vamos, a gente pode inclusive chamar a Vanessa aqui. Perfeito. Pronto, fica a dica, hein? Fica a dica. Obrigado. Teus, brigadão, viu, meu irmão? Obrigada. Tudo de bom, Deus lhe abençoe grandiosamente. Fechamos aqui no Podinando hoje, nessa edição especial. Tchau, tchau. Beijo.